Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Esse é mais um encontro do Diálogos de um Rabino. E é um prazer estar com vocês mais uma vez. Todos esses encontros só são possíveis graças ao apoio da Rosette, da Fullwood e da Helbor. Nosso convidado de hoje é mais do que especial e querido. Ele é filósofo, escritor, educador e uma das figuras mais inspiradoras do Brasil. Seus livros e palestras têm transformado a maneira como enxergamos o mundo, a educação, a ética e a nós mesmos. Estou falando de Mário Sérgio Cortella. Professor Mário Sérgio, muito obrigado por ter encontrado tempo para bater um papo conosco aqui. Obrigado pela tua amizade. Rabino, tempo é prioridade. A prioridade é sempre o diálogo, a possibilidade de aproximação e, é claro, a ocasião de receber um elogio exagerado como esse na ponta de partida, que sempre deixa a conversa um pouco mais palatável, pelo menos por parte de quem é elogiado. Olha, exagero não é, professor Mário Sérgio, porque você sempre respondeu de maneira muito imediata a todos os nossos convites, com uma generosidade muito grande. Eu me lembro quando eu te convidei para prefaciar o meu livro Diálogos de um Rabino, e a sua resposta foi imediata, com uma generosidade muito grande. Então, obrigado pelo carinho mais uma vez. Grato. Professor Mário Sérgio, o desafio da ética é um desafio que acompanha a humanidade, né? Ele não é novo. É claro que ele ganha cores novas, ele ganha elementos novos, na medida em que nós avançamos. Eu gostaria de te perguntar, qual a diferença entre ética e moral? Qual delas muda e qual delas permanece igual? Uma das coisas mais importantes é imaginar que o tema da ética só é possível porque nós somos mais do que um. Isto é, nós não somos uma única pessoa existindo. Nós vivemos em comunidades. E a comunidade precisa ter valores, princípios, para que a vida não se degrade, para que não haja a esterilização da nossa convivência, né, a desertificação, né, da nossa possibilidade de uma vida digna. E, nesse sentido, entendida a ética como um conjunto de valores e princípios que orientam a nossa conduta, a ética é sempre aquilo que é mais aberto, mais universal. Não existe ética individual. A ética é sempre um conjunto de valores e princípios que uma comunidade de vida, uma comunidade de crença, uma comunidade de ação, ela adota. A moral é a prática desses princípios e valores. Portanto, existe a moral individual, mas a ética não. Isso significa também que, por exemplo, você como rabino, eu como professor, temos um princípio. Esse princípio, por exemplo, é: o que não é teu, não é teu. O que não é teu, não é teu. Isso é um princípio geral. Saio eu de agora do ambiente onde estou e encontro um aparelho celular, um livro, uma bolsa que não me pertence. A partir daí, o princípio ético, que é geral, vai entrar num caminho que é da decisão individual, isto é, pessoal. Pegar o celular e devolver, pegar e guardar para mim, fingir que não vi, tudo isso é uma decisão moral a partir de um fundamento ético. Por isso, essa é a distinção, que não necessariamente está no campo do direito, que também é a tua área, né? Que não necessariamente está no campo da religião, que é especialmente a tua área, mas que no campo da filosofia permite essa distinção. Dizendo, por último, de uma outra forma, a ética é a teoria sobre a conduta decente, a moral é a prática dessa conduta. Então, a ética seria algo coletivo, um combinado de determinado grupo, e a moral é a aplicação individual daquele princípio coletivo. Ambos evoluem com o passar do tempo? Sim, eles têm alterações, né? A gente tem a ética como muito mais presente. É só nós pegarmos, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Ela é um conjunto de princípios que se deseja que tenha uma permanência maior. No entanto, quando da elaboração, né, da Declaração Universal, não havia o mundo digital, não havia alguns princípios de inclusão que hoje nós temos.
Por isso, embora a ética tenha uma perenidade maior, uma duração maior no tempo, ela passa também por atualizações. Quer ver um exemplo clássico, né, de um conjunto de princípios éticos, né, a lei mosaica, ou decálogo, entendido aí como sendo algo que se deseja que tenha, né, uma extensão maior. No entanto, nós não podemos esquecer, embora seja algo muito mais adstrito à tua competência direta, que quando eu vejo, digamos, usando uma das traduções possíveis, né, desse decálogo, né, não cobiçar a mulher do próximo, evidentemente que quando eu vou diretamente ao texto, no original, ele fala em relação à propriedade, ele está ligado ao boi, à terra, à mulher. Evidentemente que isso não é a anulação do que ali está escrito, mas é uma atualização, né, do tempo em relação. Por isso, evidentemente, também, né, esta ideia, né, da moral como tendo um prazo de validade muito mais vinculado à circunstância, é algo que no campo da ética ganha uma dimensão, né, muito mais larga. Para dizer de um outro modo, a ética ela tem um prazo de validade mais extenso porque lida com princípios. A moral tem aquele exercício no cotidiano. Na área do direito, que o Rabino também tem formação, seria muito mais a moral, que se chamaria de uma jurisprudência, né? Enquanto que a ética é o conjunto constitucional, né, dos nossos princípios. A tal ponto que uma nação, né, como a nação britânica, é capaz de não ter uma constituição escrita e atuar o tempo todo a partir exatamente, né, de um conjunto, a partir de um princípio original, né, que é a carta lá do século XII, né, que vem seguindo. Né? A nação norte-americana tem uma constituição enxuta e um desdobramento e legislações específicas. Isso vale, né, de vários modos, em vários campos. O que a gente não pode é imaginar que seja possível viver sem um conjunto de valores e princípios que impeçam, dificultem ou excluam aquilo que é o fratricídio, né, o biocídio, o homicídio, tudo que degrada a vida. Interessante, né? Porque a mulher, naquela época, ela estava na categoria dos outros bens, porque ela passava do domínio do pai para o domínio do marido. Era assim que acontecia. E com essa transição vinha todo um conjunto. A mulher adquiria a religião do marido, adquiria a nacionalidade do marido, passava a ser parte do domínio do esposo, o que é absolutamente inconcebível na nossa sociedade de hoje. Então, como você disse, a releitura, a reinterpretação faz com que alguma coisa do princípio seja mantido, mas que ele seja relido à luz dos valores da sociedade de hoje. E olha que interessante, né, Rabino? Na legislação brasileira, até os anos 1960, ainda havia uma categorização maior da mulher como propriedade. Ainda nos anos 1970, o Rabino é mais jovem, bem mais jovem do que eu, mas, por exemplo, para que uma mulher, mesmo que ela trabalhasse, tivesse emprego registrado, para que ela abrisse um crediário, ela muitas vezes precisava da autorização, né, do seu esposo, né? É algo que a gente vê, né, em vários dos modos de presença em que a própria mulher, entendida aí como esposa, né, ela apareceria sempre como pessoa jurídica, isto é, ela passa do sobrenome da família para o sobrenome da pessoa com quem ela se casa. Então, todo esse conjunto de normas, quando a gente vê aquilo que é a lei mosaica no tempo, né, em que foi elaborada, se diz, aquilo é naquele tempo, sem dúvida, mas tem algumas coisas que persistem ainda na cabeça de muita gente, né? Porque essas mudanças, elas são muito, muito lentas, né? Elas demoram Sim. muitas gerações para acontecer e acaba permanecendo algum tipo de reminiscência aqui ou ali, né? Uma das aulas fascinantes que eu tive na faculdade de Direito e que me marcou de forma definitiva foi sobre a famosa lei de Talião, né? O olho por olho, dente por dente, que encontra eco também na Bíblia hebraica,
e que hoje nós vemos como algo extremamente violento, né? Imagina, você vai tirar o olho da outra pessoa, você vai tirar o braço da outra pessoa, mas que lido no contexto da época veio para limitar a vingança. A vingança que era ilimitada, ela tinha, na lei de Italião, um limite. Quer dizer, se a pessoa tirou o seu olho, você não tem direito de ir lá e matar a pessoa. Você tem direito de, no máximo, tirar o olho daquela pessoa. Né? Então, aquilo que é olhado com o olhar do contexto daquele momento, recebe uma estrutura totalmente diferente, uma moldura totalmente diferente do que quando nós olhamos com o olhar de hoje. Quer dizer, o texto sempre tem um contexto, e na medida que a gente pode lê-lo com aquele contexto, a gente enriquece essa leitura. Mas a gente não pode parar lá, né? Uma vez que a gente lê o texto e o contexto, a gente precisa falar, ok, e como eu posso fazer com que aquele texto dialogue com o meu contexto, que é diferente daquilo. Aliás, foi assim que ele nasceu, né? É. Esse texto que lá está nasceu naquele contexto para responder a questões, agonias, né, desejos daquele momento. Evidentemente, né, fazer como se fez não é fazer exatamente como foi feito, é fazer o que se faria agora, né, se estivesse no contexto assemelhado. Por isso, a ética tem exatamente essa condição, inclusive de lidar com a nossa expectativa e o nosso desejo de valores que sejam universais e que sejam atemporais. Várias das formas de percepção nas crenças trabalharam com essa noção. A ideia, por exemplo, de amar ao próximo como a si mesmo, ou a própria noção mais funda, né, de honrar pai e mãe, tudo isso coloca uma perenidade maior, né, a alguns valores que, mesmo com a alteração das circunstâncias, eles não vão, né, se degradando, e não devem, né, se degradar. O respeito à vida, o modo de compreensão, né, da maneira como se deve conviver. Por isso, o tema da ética, ele é um tema que está sempre pululando. E como eu digo sempre, Rabino, a ética não é cosmética. Né? A ética não é uma coisa que a gente apresente de fachada, né, e que sirva somente para exibição pública. Aliás, a ética mais complexa, né, de ser lidada é aquela em que o respeito se dá quando não tem ninguém olhando. Né, quando não tem ninguém observando, porque aí mesmo é aí que se prova, né, qual é a aderência de fato a princípios e valores éticos decentes. É a ética do travesseiro, né? É aquela oportunidade da gente estar de bem com a própria consciência, mesmo quando ninguém está vendo. Essa é a mais desafiadora de todas, né, professor? Eu costumo falar que a Torá é uma espécie de constituição, né? Porque ela é uma carta de princípios, ela é uma carta de valores, mas que tem pouca aplicabilidade na vida real. E depois disso veio o Talmud e veio toda a legislação judaica, inclusive contemporânea, para falar como nós aplicamos aqueles conceitos gerais no nosso dia a dia. Né? Então, quando lá está escrito que a gente deve amar o estrangeiro, isso é maravilhoso, isso é bonito, né? Mas como que a gente ama o estrangeiro? O que isso significa? Quem é o estrangeiro? Quanto tempo depois que ele está vivendo na minha cidade, ele deixa de ser estrangeiro? Amar o estrangeiro significa trazer ele para morar na minha casa? Qual que é o tipo de compromisso que eu preciso ter com esse estrangeiro? Quer dizer, todas as perguntas que derivam daquele princípio geral não foram respondidas pela Bíblia, né? Não foram respondidas pela Torá, foram respondidas por toda a legislação que se desenvolveu depois. E eu aprecio muito, eu faço parte da tradição cristã, né? Na tradição cristã, há uma das referências do tempo mais contemporâneo, o Rabino conhece, é Teresa de Calcutá, né, que católicos chamam de Santa Madre Teresa de Calcutá, dentro da denominação, né, do mundo católico. E é ela que foi Nobel da Paz, né? Ela disse um dia algo que é sempre perturbador no bom sentido, porque nos faz pensar. Ela disse: difícil é amar o próximo. Amar quem está longe é fácil.
Uhum, uhum. Difícil é amar o próximo. Amar quem está na tua rua, na tua casa, na tua cidade, na tua fronteira. Isso é fácil. Quem está longe, aliás, é difícil. Quem está longe é muito mais fácil assim ter compaixão para alguém que se encontra agora, né, a milhares de quilômetros de mim, até fica um pouco mais, não é que é desprezível, mas um pouco mais facilitado. Difícil é aquela pessoa que está ali, né, no meu dia a dia, né, na soleira da minha porta, para usar uma expressão mais antiga. Aí sim, né, essa ideia, né, de uma concretização a partir de outras referências, que não apenas os textos originais, ela é absolutamente necessária para que a gente possa, de fato, encarnar, né, no sentido mais denso da palavra, uma vida de partilha, de decência e, claro, de alegria e, portanto, uma vida de reverência e, ao mesmo tempo, de fertilidade dessa mesma vida. Amar aquele que está perto da gente é o exercício mais difícil que tem. Amar aquele que é parecido comigo, mas não sou eu, isso é o mais difícil. Tanto que as relações entre irmãos são terríveis no texto bíblico, né? O texto de Gênesis é um texto que não é muito animador no que diz respeito à relação entre irmãos, né? Começa com um irmão matando o outro, e a partir daí, uma disputa que não tem fim pela primogenitura, irmãos perseguindo irmãos, irmão jogando irmão dentro do poço, irmão tentando se livrar do irmão. É uma relação muito, muito, muito difícil, porque amar aquele que é muito similar a você, mas não é você, é o exercício mais complicado de todos, né? Sem dúvida. Aliás, uma das mensagens mais fortes, e eu a repito com frequência, até já coloquei em textos que redigi, aparece exatamente no livro do Gênesis, no capítulo 4, né, que o Rabino menciona, quando Caim, após assassinar seu irmão Abel, é procurado pela divindade, que a ele faz a grande pergunta da vida, que é: onde está teu irmão? Onde está teu irmão? Uhum. E diz o texto que Caim responde: sei lá, por acaso serei eu guarda do meu irmão? Tem que Isso. tomar conta da vida dele. Essa pergunta ecoa há séculos e séculos. Quem trabalhou essa ideia de outro modo na literatura brasileira foi o estupendo, genial, né, Machado de Assis. No seu livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, há um determinado momento em que ele escreve: ninguém confie na felicidade presente, pois nela há uma gota da baba de Caim. Uau. Olha que frase fortíssima. Hum, Ninguém confie na felicidade presente, pois nela há uma gota da baba de Caim, a hum, baba do primeiro fratricídio, a hum. tudo aquilo que a gente não deseja, tudo aquilo que a gente acha que é absolutamente recusável, que é qualquer forma de fratricídio, venha de onde vier. Por isso, a grande pergunta, né, Rabino, continua: onde está meu irmão? Onde está teu irmão? E no texto de Gênesis, a disputa continua, né? Jacó e Esaú, mesmo entre as duas irmãs, Lia e Raquel, existe uma rivalidade enorme. Os irmãos tentam se livrar de José e assim por diante. Mas eu diria que o final de Gênesis é um final otimista, porque aquela imagem do patriarca Jacó abençoando todos os seus filhos, que dariam depois origem às 12 tribos, e dizendo algo de particular a cada um deles, para mim, transmite uma mensagem de que vocês não precisam brigar pelas bênçãos de Deus, porque elas são ilimitadas. Cada um tem o seu espaço, cada um tem o seu jeito, né? Cada um tem a sua herança, né? Então é um livro que começa de uma maneira muito pessimista sobre as relações humanas, mas eu acho que ele termina de forma otimista. Espero eu que a gente saiba fazer jus a esse otimismo. Ainda bem, porque quando se pensa em ética, a ideia é que as coisas terminem bem. Elas podem até não estar bem no percurso, mas elas têm de terminar bem. E quando o Gênesis traz essa condição, traz o anúncio, né, de algo que o Rabino diz, e aliás já escreveu outras vezes, né, que para chegar até ao paraíso tem que atravessar o deserto, e sempre tem, né, um deserto no caminho. Esse momento desértico, ele tem que ser entendido não como definitivo. No entanto,
neste singular momento da vida em geral, né, a ética tem que ser trazida como sendo exatamente o nosso modo mais forte de aproximação com aquilo que nos cuida, né, como humanidade. Acho que uma das expressões geniais é a noção mesmo de fraternidade, né, de fraternidade. E isso tem um encampo que é muito forte. Eu me lembro, uma das pessoas que eu mais admiro, né, da filosofia norte-americana, um homem genial, um grande pensador no campo da religião também, que é Ralph Waldo Emerson. Ralph Waldo Emerson, aliás, nasceu em maio de 1803. Ralph Waldo Emerson nasceu em Boston, estudou em Harvard, portanto tem uma formação muito sólida, e no conjunto da obra dele há uma expressão muito forte quando ele diz: torna-te necessário a alguém. Torna-te necessária a alguém. Aliás, o que dá sentido à vida é exatamente que eu seja necessário não apenas a mim, mas também a outras pessoas. E uma das coisas que é a ruptura ética, o Rabino sabe disso, é quando aquilo que eu faço não só não é necessário, como não é decente, não é correto. E, evidentemente, ao lembrar, como fazia o Rabino, né, os vários pares de irmãos e irmãs que se digladiaram, isso é uma possibilidade da nossa liberdade. Por isso, o conjunto, né, de princípios éticos é exatamente para fazer com que o mais elevado em nós possa vir à tona no lugar, né, de nos deixarmos dominar pelo mais rebaixado em nós, que é a nossa possibilidade. Vamos utilizar um termo também, né, que vem do hebraico, que é mais satânico, né, mais forte em relação a isso que no mundo ocidental chamava de diabólico, né, tudo que faz com que haja um afastamento da vida. E a ética tem que ter, sim, né, essa intenção de proteção. Escolher a vida, né, como diz o texto bíblico. Professor, eu sei que educação é um tema muito próximo ao seu coração, né, que não só é um educador, é um professor, mas é também alguém que pensa educação. E desde que eu mudei aqui para Nova York, eu tive muitas surpresas em relação à sociedade norte-americana, umas positivas, outras negativas, mas aquilo que me surpreendeu de maneira especialmente positiva foi a educação. As minhas filhas estudam aqui em escolas públicas. E nas escolas públicas, elas escolhem o idioma que elas querem aprender, o instrumento musical que elas querem tocar, o esporte que elas querem fazer, tudo isso acontece na escola, sem que a gente tenha que pagar nada mais por isso, além dos impostos que a gente paga normalmente. Né? Infelizmente, o Brasil ainda está distante, né, de uma escola pública que a gente considere uma escola pública de qualidade, da qual a gente possa se orgulhar. O que precisa ser feito para a gente chegar lá? Quais são os desafios que a gente tem hoje na área da educação? O primeiro é ter uma educação como sendo um projeto de nação e não um projeto de governo. Vários países pelo mundo afora estruturaram a sua organização da educação pública como um projeto nacional. Isso nos 50 anos mais recentes. E não apenas como um projeto de governo que tem base eleitoral, com toda a legitimidade que a democracia coloca, mas ainda assim é transitório. Segundo, Rabino, retirar, né, do dia a dia da educação o discurso cínico, em que ela só é valorizada de modo simbólico e, ao mesmo tempo, frágil. Ela aparece no período das eleições, no momento em que a democracia coloca suas possibilidades de escolha, mas se retira no dia a dia. Terceiro, entender que educação e escola não são exatamente a mesma coisa. Escola é parte da educação. E que a educação, que é um conceito mais geral, é responsabilidade das religiões, dos sindicatos, das empresas, da mídia, das pessoas de maneira geral, e dentro dela, a educação escolar. A educação norte-americana teve uma estruturação diversa, né, daquela que é utilizada no Brasil. Sabe, o Rabino, o modelo brasileiro é um modelo que a gente chamaria de mais napoleônico, francês, né, do século XIX, em que se gerou da universidade a irradiação para o conjunto da educação básica. Haja vista que o Ministério da Educação no Brasil foi criado em 1930. Isto é, nós só temos a educação até 1930,
havia, inclusive, uma proximidade entre a área de educação e a área dos Correios e Telégrafos, por ser a entidade do governo que tinha presença em todas as cidades. É diferente uma educação como a norte-americana, que foi formada a partir da educação básica, com uma pregação religiosa que dizia que ter a alma salva era ser capaz de ler o texto sagrado. Se eu suponho que ter a alma salva é ler o texto sagrado, eu tenho que montar escolas de educação básica de alfabetização de baixo para cima. Se eu parto de um princípio religioso de que a salvação virá quando eu apenas tenho acesso pelo ouvido à palavra, aí há movimentos de colisão, né, dentro dessa estruturação. Nesse sentido, é claro que o Brasil ainda está caminhando nesse processo. Nós iniciamos movimentos que foram interrompidos em alguns momentos do nosso caminho, mas que dão sim, né, sinais de que a gente, para usar uma expressão que eu gosto do Winston Churchill, né, nós não estamos no começo do fim, nós estamos no fim do começo, né? E esse fim do começo, ele tem aí uma possibilidade, né, de ir mais adiante. A educação norte-americana, ela tem os seus movimentos mais fortes, nascidos especialmente a partir da influência de um grande pensador, né, John Dewey, que contribuiu para a referência, né, daquela percepção, e o Brasil tem seus modos de ação que ainda estão marcados por alguma indigência, alguns movimentos de efusividade, mas nós estamos só no fim do começo. Sabe que meus amigos e minha família aí do Brasil, em São Paulo em particular, estão reclamando que está muito frio. Em São Paulo está fazendo muito frio. E a gente aqui está com calor, porque está terminando, enfim, a gente está vindo o inverno, primavera, daqui a pouco entrando no verão, a gente está com calor. Eu fui olhar o termômetro daí e daqui, e está exatamente a mesma temperatura, está fazendo 20 graus, mais ou menos, tanto em São Paulo como aqui em Nova York. Mas como tudo é relativo, né? Porque 20 graus em São Paulo, você já começa a tirar os casacos do armário, se fizer 18 graus, então aí está gelado. É verdade, inclusive na filosofia costuma-se dizer que as pessoas fervem em temperaturas diferentes. Isso. Nós não temos a mesma forma de percepção. O teólogo brasileiro Leonardo Boff costuma dizer que um ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Um ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Para quem vem, né, de um verão, né, que vai perdendo força, como é o nosso, e entrando no inverno, 18 está muito frio. Para quem vem de um inverno e depois um movimento, né, de primavera, que ainda tem temperaturas amenas, 18 já é uma expectativa, né, de elevação. Por isso, sim, né, a gente é capaz de olhar de vários modos. A grande vantagem é que a ética é a tentativa de convergir o olhar na direção comum. Convergir o olhar na direção comum. Não dá, né, que para cada um olhar para um lado. Aliás, porque, como lembrou um dia, Rabino sabe, Mahatma Gandhi, olho por olho, uma hora acabamos todos cegos. É verdade. Olho por olho, uma hora acabamos todos cegos. E para convergir esse olhar, como o professor fala, a única forma que eu conheço é o diálogo, né? A única maneira possível é a gente conversar. E eu tive no Brasil uma atuação muito frequente com relação ao diálogo interreligioso e também estou tendo aqui em Nova York. Desde que cheguei, rapidamente fui buscar os meus pares para que eu pudesse continuar desempenhando esse trabalho de diálogo. Por que é tão difícil dialogar, professor Mário Sérgio Cortella? Por que é tão difícil escutar o outro? Porque a capacidade de abrir-se para aquilo que não se conhece ou sabe ainda exige humildade intelectual. Exige que a pessoa se coloque numa postura de não ser alguém que já está completa, né? Existe uma percepção, muitas vezes, de que eu me basto. E isso não é verdade, né? Nesse sentido, nós sempre vemos o quanto, né, que o que vale é aquilo que somos muitos em um em muitos. O famoso, que está, inclusive, em parte, né, da representação norte-americana, do ex pluribus unum, um por todos e todos por um.
Nesse sentido, o diálogo, ele, para ter ponto de partida, ele coloca dois requisitos: generosidade mental, para que a pessoa se disponha a colaborar, e humildade intelectual, para que se busque aquilo que ainda não se sabe. Esses dois movimentos, eles têm de ser formados como sendo uma sociedade que deseja e pratica isso. Se não for desejado e praticado, acaba ficando afastado. A palavra diálogo, né, em si, ela já carrega a marca de algo que não é só um, porque o só um é monólogo, né? E aí tem outra configuração. Quando eu escolhi o título do livro, né, escrevi Diálogos de um Rabino, a gente colocou um subtítulo que é Reflexões para o Mundo de Monólogos. Né? Então, seria o diálogo justamente como o antídoto contra o monólogo. Infelizmente... Antídoto é uma coisa boa para uma história que no Gênesis começa com uma serpente. Correto, corretíssimo. Na minha experiência com diálogo interreligioso, professor, eu tenho percebido que além dessa generosidade, dessa humildade que você cita e que eu concordo totalmente, precisa haver também uma dose de segurança nas nossas próprias convicções, porque senão a opinião do outro é sempre uma ameaça. É sempre compreendido como uma ameaça. Se eu estou muito inseguro de mim mesmo, se eu estou muito inseguro do meu valor, se eu estou muito inseguro de quem eu sou, todo encontro com o outro é uma ameaça. Todo encontro com o outro é muito amedrontador. Então, eu preciso ter uma dose de segurança em mim mesmo, uma dose de segurança nas minhas próprias convicções, para poder aguentar firme o encontro com o diverso, o encontro com o diferente. Ao mesmo tempo, essa segurança não pode ser absoluta, não pode ser completa, porque senão ela não deixa espaço para a escuta. Convicção não é teimosia. Boa. Convicção não é obtusidade. Boa. Né? O fato de eu ter algumas convicções não significa que eu me feche a, inclusive, colocá-las sob suspeita em algumas situações. Perfeito. Né? E, nesse sentido, a convicção, ela, sem dúvida, é um patamar, né, sobre o qual eu estruturo, né, minha ação e minha percepção, mas ela, repito, não pode ser obtusidade e menos ainda teimosia, porque aí não há diálogo, né? Aí se fecham todas as portas. E se tem uma coisa que é boa, é abrirmos portas, né, para que as pessoas que retidas estiverem saiam e aquelas desejosas que elas entrem. Para que o fluxo aconteça nos dois sentidos, né? Exatamente. Professor, eu vejo que o nosso tempo já está terminando, essa conversa é maravilhosa, e já que estamos falando de diálogo, eu sei que você está lançando um livro que tem tudo a ver com esse assunto. Então, se pudéssemos contar um pouquinho sobre esse novo livro para as pessoas que estão nos acompanhando. Pois é, eu tenho um novo livro pela editora Vozes, é um livro chamado Deus nos livre, no duplo sentido da percepção, isto é, nos livre de algumas coisas, especialmente do desespero, e ao mesmo tempo afaste aquilo que no nosso dia a dia não pode estar presente. É um livro, Deus nos livre, que tem um subtítulo, que é Encantamentos e Desassossegos ligados à religião, religiosidade e espiritualidade. A ideia central, que eu desenvolvo mais há algum tempo, é que religião não é coisa de gente tonta. Religião é coisa de gente. É que tem gente que é tonta e gente que não é. Tem gente tonta na ciência, no jornalismo, na docência, na empresa. Portanto, religião não é coisa de gente tonta, é coisa de gente. E a finalidade é que religião ela não se marque pela incapacidade, né, de promover a partilha e a abundância, que a religião ela possa ser uma escolha, mas que a religiosidade, que é uma das formas de base, né, da religião, que é a reverência à vida, o agradecimento pela existência, que ela tenha presença. E lá nesse livro, né, eu conto algo que, né, algumas pessoas talvez não imaginem. Eu, quando mais jovem, passei por uma experiência mais densa, né, dentro do clero católico, vivi numa clausura num convento da ordem carmelitana descalça, né, ligado ao Monte Carmelo,
lá da Terra Santa, né? E uma das coisas boas disso tudo é o que eu conto ali. Não vou contar aqui, Rabino, a razão, mas o segundo capítulo diz: quando eu tinha 12 anos, e é verdade, esse é o título do capítulo, eu queria ser o primeiro Papa brasileiro. Olha só. Você imagina? E aí eu digo, eu não sou, pelo óbvio, mas ter querido ser me ajudou bastante a fazer uma vida mais sólida, uma carreira, né, em que a dedicação e esforço tenham lugar, né, e nesse sentido vale no livro. Esse é só um pedacinho, o restante é sobre religião e ciência, diversidade religiosa, o respeito às pessoas, a fraternidade, chama-se Deus nos livre, é da editora Vozes. A gente quase teve um Papa brasileiro, né? Dom Odilo chegou a ser um sério candidato no último Pois é. conclave. Olha, eu, Papa, não fui, mas o atual Papa tem o meu nome, porque o nome civil dele é Mário Bergoglio. E eu sou Mário Sérgio. Bateu na trave. Bateu na trave, no caso dele, pelo time San Lourenço, que ele torce na Argentina, e no meu caso, eu pelo Santos. O pessoal diz assim: você torce pelo Santos por quê? Falei: porque se a gente fala em religião, tem que falar dos santos, né? Então, no Exatamente. sentido mais aberto das coisas. No momento, o Santos está precisando de um Deus nos livre. O meu pai é santista também, professor Mário Sérgio. Então, o Santos está subindo, e uma das coisas que se notou, tal como na vida, tal como nós falamos, é que às vezes o deserto ele tem mais lições até do que a gente imagina. O caminho é mais importante do que chegar num objetivo específico. Então, repita o título completo do livro, por favor. Deus livre, encantamentos e desassossegos ligados à religião, religiosidade e espiritualidade. Eu gosto da palavra desassossego em particular. Uma vez eu escutei que a função de nós, clérigos, né, é sossegar aquele que está agitado e agitar aquele que está sossegado. A gente Olha, tem, isso o Rabino faz bem no dia a dia. a gente tem essa dupla função, né? Se o indivíduo na tua frente está muito nervoso e muito agitado, você traz um pouco de conforto, um pouco de tranquilidade. Mas se a pessoa está muito confortável, cabe também a você fazer com que a pessoa saia do conforto e se tome alguma iniciativa para ajudar a gente a fazer desse mundo um mundo mais bacana, assim como você, professor Mário Sérgio, trabalha de forma incansável. Obrigado Obrigado. mais uma vez pela generosidade da tua presença aqui conosco. Que bom, obrigado. Sigamos em paz, com alegria e partilha. Amém. Um abraço muito carinhoso, viu? Obrigado. Até a próxima. Até.